Alô? Bom dia a todos, a todas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Chico Xavier de Bauru para mais esta manhã de domingo, onde iremos dar continuidade aos nossos estudos espirituais nesta casa de oração. Bem-vindo a todos e a todas. Tem gente que é pela primeira vez hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Que retornem sempre para continuarmos em nossos estudos. Os estudos nessa casa espírita. Eu vou passar para vocês alguns recadinhos das nossas atividades permanentes aqui no Centro Espírita Chico Xavier. Primeiramente, nós damos o alerta de continuarmos usando a máscara, usarmos o álcool e mantermos principalmente o distanciamento social e não deixarmos também de usar a higiene da mão, do rosto com sabão, né? Que esse vírus ainda circula entre nós. Então nós estamos tomando todos os cuidados para que essa pandemia passe o mais rápido possível. Nós retornamos, então, as palestras, né, e os atendimentos fraternos, os cursos, agora presencial e online, né, alguns online. A palestra de hoje não está sendo transmitida online por falha na nossa internet, mas está sendo gravada para ser colocada à disposição dos que quiserem assistir posteriormente. Então, nós temos a palestra do atendimento fraterno, cursos fluidoterapia, passes, temos a nossa biblioteca à disposição de quem quiser retirar livros, né? Temos grupos mediúnicos, temos grupos de evangelização infantil aqui na entrada para ajudar no cuidado das crianças enquanto os adultos estão na palestra. Então, nós convidamos também vocês para que utilizem e acompanhem no Facebook e no YouTube, nesses endereços que estão dispostos aí. Então, nossas palestras continuam sendo presenciais e online, às quartas-feiras, às 20 horas, às quartas e sextas-feiras, às 20 horas, nos domingos, às 10 horas. Transmitidos todas elas pelos canais do Facebook e do Centro Espírita Chico Xavier. Nós convidamos todos vocês a assistirem. Nós temos a arrecadação permanente da composição de cesta básica para assistência de famílias que é atendida pela comunidade do Centro Espírita Chico Xavier. Então, nós aceitamos a doação da cesta básica completa e também dos itens que compõem a cesta básica, arroz, feijão, óleo, café. Quem não puder ajudar com a cesta básica, ajude com os itens que compõem, pode trazer nos dias das palestras, deixar aqui na frente, que nós repassamos para a coordenadora Márcia, que faz a montagem da cesta e a distribuição para as famílias. Nessa arrecadação desse mês, o que está faltando bastante é o leite, que o pessoal utiliza muito, né? Então, nós estamos pedindo a doação de preferência do leite. Nós temos também o atendimento fraterno, que é presencial, que vocês podem procurar a recepção, que eles orientam. Hoje mesmo já está tendo atendimento. E nós temos um online também, que é só ligar nesse telefone, e se vocês não conseguirem atendimento, pode deixar gravado que ela responde o atendimento, a questão que vocês colocarem gravada na gravação de voz, tá? Então, ela também faz esse atendimento e esse acompanhamento. Então, nas quartas e sextas-feiras, a partir das 19 horas, nós temos esse atendimento, e ao domingo também, a partir das 9 horas.
Nós temos também o nosso bazar, que é aqui no começo da rua, em Confidência, junto ao CIPES aqui, que também faz a arrecadação e a distribuição de roupa, e as roupas em boas condições, nós colocamos à venda ao preço único de R$5. Então, são vestimentas masculinas e femininas, sapatos, bolsas, brinquedos, toda essa arrecadação que nós fazemos aqui para distribuição. As que não estão em condições de serem vendidas, é feita a doação pelo pessoal que faz o atendimento aos moradores em situação de rua. Eles distribuem alimentos e distribuem roupas também, roupas, calçados, meias, roupas íntimas, principalmente a masculina, que é a que tem menos doação, né? Então, nós pedimos a doação de vocês, pode trazer aqui também e deixar aqui na recepção. Então, esses são os recadinhos das nossas atividades permanentes. Vamos fazer agora uma oração para que possamos estar preparados para a nossa palestra de hoje e para o recebimento das energias espirituais que estão no ambiente, né? Então, nós primeiro voltamos os nossos corações, os nossos sentimentos para Jesus, para que eles nos mande os seus guias protetores, os anjos de guardas de cada um, aos guias protetores do templo, que nos orientam, que nos ensinam e que nos dão guarida para o nosso aprendizado espiritual. Então, vamos fazer a prece de Jesus em benefício da humanidade. Jesus, vós que sois a fonte do amor e da verdade, derretei o gelo de nossos corações, abrandai o peso de nossas consciências, sede bendito entre nós, mandai entre nós os vossos mensageiros, para que a vossa divina luz seja resplandecente neste e em todos os lugares, em todos os lares. Jesus, farol divino e misericordioso, guia dos náufragos, guia dos justos e de todos nós, arrancai de entre o homem o orgulho, fazei com que a vossa verdade possa ser espalhada entre nós e que possa ser erguida sobre a vossa proteção, a bandeira branca da paz, a bandeira branca do amor, a bandeira branca do perdão, banhada pelo bálsamo consolador do Divino Espírito de luz e verdade. Jesus, baixai sobre a humanidade todas as vossas brancas asas, dando a todos a humildade, o amor e a fé. E assim, meus amigos, com a oração do Pai Nosso, iniciaremos a nossa palestra de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado sejais o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações, mas livre-nos do mal, pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Bom dia, uma boa palestra a todos com a nossa amiga Lívia. Muito obrigado pela presença, muito obrigado. Bom dia. Bom dia, é uma alegria muito grande estar aqui. Estou a uma distância considerável, eu peço licença para falar sem a máscara, pelo fato de não conseguir falar com a máscara há tanto tempo também, tá? Mas estou numa distância aqui bem segura, tá bom? Eu queria agradecer ao convite, né, da direção da casa, para estar aqui hoje num diálogo, numa conversa, que é sempre edificante. Primeiro aqui, ó,
né? Quando a gente faz o preparo, eu falo que a espiritualidade ela trabalha e ela mexe com a gente antes de eu falar com vocês para inquietá-los também, não é? Que essa é a dinâmica, eu acho que é isso, acredito que é isso que essa doutrina nos traz, né? A possibilidade de movimentar, não é, as nossas consciências, movimentar na construção daquilo que viemos aqui hoje. Viemos aqui nessa orbe, nesse planeta, enquanto obra ou expiação, ou prova, ou missão. A gente tem um misto de tudo, não é? Somos ainda muito imperfeitos, somos espíritos imperfeitos, numa caminhada evolutiva que tende ao Pai, né? E o Pai, na sua infinita bondade, amorosidade, paciência, não é? E afeto para com todos nós, se mantém firme, não é, no propósito da sua obra neste planeta tão diverso, né? Tão diverso em cultura, tão diverso em percepções, tão diverso em condições sociais que nós estamos aqui vivenciando. Aí eu fico imaginando o que seria, né, se todo mundo fosse igual. Não teria o ponto da tensão para a evolução. A diferença nos permite, não é, aprender com o outro. Uns caminham um pouco mais, outros ainda permanecem estáticos, mas aqueles que caminham sempre têm, para aqueles que ficaram, o horizonte. Então, o horizonte ele não é único, não é? O horizonte ele vai sempre se estendendo à medida em que vamos dando um passo a mais nessa caminhada evolutiva. E eu venho aqui para vocês para trazer uma conversa, um diálogo, uma inquietação sobre uma palavra, que é paciência. Quando essa semana, essa palestra era para ter sido agora no mês de janeiro, e a gente teve que mudar o dia, mudar a data, por conta de um compromisso pessoal. Aí veio a paciência para organizar novamente, não é? Para chegar à data, para que tenha essa reflexão. E tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. E eu acho que se eu tivesse falado sobre a paciência lá quando eu deveria, eu acho que eu não falaria aquilo que eu deveria falar hoje. Porque muitas coisas acontecem, muitas coisas têm o grande potencial de aflorar, né, pelo tempo, pelas vivências e pela experiência. E eu confesso para vocês que nesse ínterim, muita coisa aconteceu, acredito, né? Acontece na vida de todo mundo, mas para mim é um desafio muito grande estar com vocês aqui hoje, né? Conversando com vocês aqui hoje, principalmente sobre um tema que nos leva à mudança de comportamento, né? Uma mudança dentro da nossa perspectiva frente à vida, que é o ser paciente. E quando vem a palavra paciência para mim, né, vem sempre uma outra palavrinha, que é a ansiedade, né? Então, a ansiedade, eu acho que ela vai de encontro à paciência. A ansiedade é aquele quando... Eu lembro que eu já dei essa palestra uma vez, há um tempo atrás, e minha mãe... Usei o exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela cozinha muito bem. E eu adoro o caldinho do feijão. Adoro. E tomar o caldinho do feijão na hora que ele está fervilhando na panela, né? E eu sempre ia lá e tomava antes de ficar pronto. E ela falava para mim, apressado, come cru, não é? Para que tanta ansiedade para degustar o tempero? Tem o tempo para ele ficar bom, não é? Não é só colocar tudo na panela, mexer e está pronto. Tem o tempo do cozimento, tem o tempo do alho soltar o sabor dele na comida. Tem o tempo do alho cru, tem o tempo do alho queimadinho. Não sei se alguém gosta do alho queimadinho no feijão. Eu gosto. Mas para o alho estar queimadinho no feijão, eu tinha que esperar para degustar,
para saborear. E como é gostoso a gente degustar e a gente saborear aquilo que a gente gosta. E o que a gente gosta é tão relativo, pessoal, porque o que eu gosto, pode ser que você não goste. Fala assim, eu não gosto do alho queimadinho no feijão. Não é? Olha que relativo que é tudo isso. E a própria paciência passa a ser relativa. Não é? Na perspectiva, na percepção de cada um. Então, eu tenho aí o apressado come cru, come. Tem gente que gosta de cru, Lívia, não é? Então, olha só que relação que se tem única e particular. Eu falo que eu tenho grandes lutas pessoais, lutas na vida, que sempre me levam a esta palavra, ser paciente. E certa vez, numa crise de ansiedade, que muitos de nós, eu acredito que principalmente por esse estado, né, global em que vivemos, de instabilidade, né, nos traz incertezas, e a incerteza é o grande gatilho para a ansiedade. Né? Eu vejo dessa forma. E esse gatilho, muitas vezes, né, de uma forma global, ela traz para a gente essas incertezas. E pensando no sentido de mudança, de transformação, nós fomos convidados a ser pacientes. E a paciência gera uma outra palavra, que é confiança. Confiar. Você vai confiar naqueles, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que tem o conhecimento que a gente não tem. Então, a gente vai confiar na ciência. A gente vai confiar no conhecimento. A gente vai confiar nas mudanças que geram a partir de teoria, a partir de prática, a partir, né, do próprio conhecimento em si. E tem uma frase de Emmanuel que ele fala assim, que a paciência é um estado de compreensão. Olha que profundo que é. A paciência é um estado de compreensão. Então, e eu acho que ela está muito ligada na fé no futuro, que tanto a nossa doutrina nos traz. A fé no futuro, não é? Então, o estado de compreensão. E para compreender, eu preciso o quê? Conhecer. Preciso de conhecimento. Então, quando eu penso nesse momento único, global, tá, que nos une, eu vejo a necessidade de sermos pacientes. Mas para essa necessidade, nós precisamos de responsabilidade. Comigo, que se estende ao próximo. Eu gosto sempre nas minhas falas fazer as relações evangélicas. Porque não adianta eu falar da boca para fora, amar ao próximo, se eu não amo. Se eu não entendo o que significa esse amor. O amor é um sentimento universal que une o Pai a nós. Essa união do Pai para com nós, nos traz a possibilidade de ser amados. Olha, parece que é redundante, não é? Por mais que pensemos que não existe uma rede que nos ampare, que nos apoie, a gente não pode esquecer que o Pai sempre nos ama, sempre nos ampara. Mas por todas as questões da nossa imperfeição, muitas vezes esse amor, ele não passa pela nossa compreensão. Não compreendemos esse amor. E ele está aí, pessoal. Pelo ar que nós respiramos, já é o amor de Deus. Porque nós temos o ar para respirar. Estamos cuidando desse ar? Fica a reflexão, tá? A água que bebemos, o alimento que nos nutre, a palavra encarnada pela vida de Jesus. Isso há mais de 2000 anos. Esse é o amor de Deus para com nós. E quando eu penso em paciência, eu sempre relaciono
com essa espera, porque não deixa de ser uma espera dessa força maior que nós chamamos de Deus, e sabemos que não existe a personificação, mas a energia de Deus, né? Ela nos dá ela sim é paciente para com nós, mas nós somos pacientes para com Deus? Pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pela nossa compreensão com o outro, e como é difícil a gente compreender o outro. Falei lá no começo sobre ser diferente. A diferença nos inquieta. O ser diferente nos traz uma tensão que, se eu não compreendo, eu ajo com pré-conceito, sem entender a relação daquele. Eu sempre olho como o espírito encarnado, daquele espírito, naquele momento, da sua jornada evolutiva, do seu estado material, que levou ele a estar daquela forma pelas suas escolhas, pela sua história. Estou sendo paciente para com o meu próximo? E como é difícil, principalmente no âmbito familiar, porque nós precisamos da família para progredir. Não é? Eu falo, quem tem irmão sabe como é difícil, nem sempre é uma harmonia 100%. Não é? É que eu não estou vendo a carinha de vocês 100%, que eu vejo daqui para cima, mas os olhos dizem, não é? Como é difícil, muitas vezes, a gente entender ou um irmão, ou um cunhado, ou uma sogra, brincadeiras à parte, eu amo a minha. Como é difícil a gente entender aquele que está próximo de mim. E quando chega aquela máxima do amar ao próximo, a gente respira e pensa, porque nós temos a compreensão dessa necessidade, né, de mudança, de olhar e tentar compreender. Lívia, mas não é fácil. Ninguém diz que é fácil. Viver não é fácil. Viver é uma luta constante para se estabelecer no mundo, tanto fisicamente como mentalmente, emocionalmente. Somos um. Não é só Lívia num monte de células, órgãos, e eu não sou da área da biológica, mas é isso que vai. Não é só Lívia material, é Lívia aqui. É Lívia aqui, que a gente fala do coração por uma questão, não é, de simbologia, mas é aqui que pulsa, não é? É aqui que bate. Então não é só a Lívia, aquele monte de células andando pelo mundo. Não. É a Lívia que sente, é o João que sente, é a Maria que sente, é o André que sente. E a gente fazer essas leituras é tão complicado, porque às vezes nem a gente se conhece, porque a gente acaba projetando aquilo que a gente é, que a gente espera no outro. E o outro nem sempre vai ser aquilo que a gente espera. Principalmente no seio familiar, né? No âmbito da família. E é muito complicado a gente ter essa compreensão. E eu falo que eu nasci na minha família para aprender a ter paciência. E como? Eu já tenho um pai que é paciente por natureza, né? E a paciência tem hora que... Pai, mas é muita paciência. Mas é um estado do quê? De compreensão. Talvez eu não tenha compreendido a vida, eu não tenho compreendido pela forma como aquele espírito está vendo a situação. Talvez eu não tenha as experiências, quando eu falo eu estou falando de nós, tá bom? Talvez não tenhamos a experiência necessária para compreender, para entender o porquê que o meu irmão, ou porquê que a minha irmã, ou porquê que a minha sobrinha, ou porquê que o meu filho, ou porquê que o meu marido, ou porquê que a minha esposa, ou porquê que o meu amigo age daquela forma. E quando fala da paciência, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim, que sedes pacientes, porque a paciência também é uma caridade. Se a caridade é amor.
E ele traz para a gente uma reflexão de que a paciência não é passividade. Não é ser passivo. Não é deixar para lá. Não é deixar para depois. Mas é um estado de compreensão. Então, sedes paciente, porque a paciência é uma caridade. E se é caridade, é amor, repito para vocês. Então, é um exercício, é uma prática, que a forma ela é construída a partir daquilo que nós experienciamos, que nós vivemos, e a partir das nossas mudanças de comportamento, mudança de olhar, mudança de ótica. E sabemos que em determinados problemas existem várias óticas. A ótica daquele que deu um passo, eu não posso mudar muito aqui, senão eu saio da visão aqui. Eu já sou daquelas que gostam de andar. Mudança, a ótica daquele que dá um passo. A ótica daquele que já deu 2, já não é diferente daquele que deu 1. A ótica de quem deu 3 já não é diferente de quem deu 2, de quem deu 1. Imaginem Jesus. A sua paciência em aguardar o momento certo para estar com a gente. Ele esperou, não foi passivo, foi trabalhador na espiritualidade como governador, né, do nosso planeta. Ele esperou o momento lá quando Moisés veio. Falou para a gente, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Olha, não matais. Olha isso, olha aquilo. Quando veio João, o evangelista, e ele veio que viria, não é? Ele viria aquele que traria para a gente a boa nova. Aguardou esse preparo com toda a paciência. Lembra que eu falei que o apressado come cru? Talvez, se não tivesse sido, não estaríamos aqui hoje dessa forma, pensando dessa forma. Tudo, né, tem o seu tempo. E o tempo e a paciência, elas estão ali juntas. Não tem como eu dissociar o tempo da paciência. E já voltando na reflexão de Jesus, daqui a pouquinho, eu me recordo muito, eu gosto muito de observar a natureza. A natureza é sábia, a natureza é bela, parece clichê, não é verdade? Mas a natureza é paciente. Quer aprender paciência? É olhar a natureza. E quando eu falo olhar a natureza, eu não estou só falando da árvore, da planta, do animal, do leão, do bicho, da abelha, da flor do jardim. Não, estou falando da gente também, que somos antes de sermos, né? Antes de sermos seres sociais, nós somos seres naturais, não é? Não somos? Somos sim. E é o seguinte, observando a natureza, pensa na paciência, faz esse exercício. Eu sou da área da educação, né? E eu já plantei tanto feijão. Quem nunca plantou feijão na escola? Se alguém nunca plantou feijão, eu não posso falar que eu vou dar R$1.000, porque vai que, né? Então não tem como. O tempo entre a semente e o fruto é a paciência. O tempo em que você planta a semente, vem as primeiras, né, raízes, vem o caule, vem os galhos, vem a flor e vem o fruto. O fruto nasce já direto da semente? Não. O tempo existente entre a semente e o fruto é a paciência. Então, o tempo está muito relacionado à paciência. E quando eu volto lá para falar de Jesus, quando ele veio no momento em que deveria trazer para a gente, o tempo daquele instante era o momento certo.
o momento certo para dar um outro passo frente ao tempo. O tempo da boa nova, o tempo do caminho, não é? O tempo da verdade, o tempo da vida. Mas é tão difícil, porque esse mundo é tão diverso que a gente vive, ele é tão diferente uns dos outros, que cada um, no seu tempo, da semente ao fruto, aprende de uma forma. Ele veio sim. Só que para o João, ele entendeu de um jeito, para Maria, compreendeu de outro, o outro ainda ficou cego, não é? Cego aos seus ensinamentos, muitos céticos, muitos que acham que é só o organismo, que acaba, que não tem mais nada depois. E a gente está aqui, depois desse tempo paciente entre Jesus e a doutrina da revelação do Consolador prometido que ele disse que viria para consolar os nossos corações, para resgatar aqueles que estão em sofrimento, para dar luz a todos nós, teve o tempo da paciência. Só que a paciência, ela não é passividade. Porque aquele que é paciente também trabalha. Porque para a gente caminhar, para a gente andar, para a gente evoluir, para a gente progredir, eu preciso trabalhar. Eu preciso de trabalho. E aquele que está num estado de trabalho, ele progride. Então, para que a gente entenda e comece a compreender essa doutrina que consola, que ampara, precisou de tempo. De tempo de conhecimento, de tempo de compreensão, de tempo de viver, de vivenciar, de olhar lá no Evangelho, quando ele coloca aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente, lá no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, para a gente entender o que é isso. É fácil ser brando e pacífico? Olha, eu vou falar para vocês que tem hora que dá vontade, não é? Que surge por dentro uma queimação, e tem hora que a gente cospe fogo, sim. Feliz aquele que consegue, pelos ensinamentos, pela prática, pela compreensão, se policiar. E antes de vir para cá, eu fiquei pensando numa analogia. Eu falei, gente, como que a gente pode pensar numa paciência, né? Aí eu vi meu filho montando um quebra-cabeça essa semana. Aí ele pegava a pecinha e virava para um lado, e virava para o outro, e não encaixava. Aí depois pegou outra pecinha e virava para um lado, virava para o outro, não encaixava. Aí ele pegou a outra. Aí ele percebeu que um quebra-cabeça ele está montando uma imagem. Meu filho é uma criança de 7 anos, tem autismo. Então eu percebi ali a dificuldade de olhar o todo dele ali naquele momento. E ele pegou uma pecinha e virou para um lado, virou para o outro, não encaixou. Aí ele tirou aquela peça, ele não insistiu naquela peça, ele viu que não estava dando certo. Aí ele pegou outra peça, virou para um lado, virou para o outro, encaixou. Aí ele, olha, encaixou. Gente, não é assim a nossa vida? Eu fiquei pensando, é assim a nossa vida. Aquele estado de graça em que a gente se encontra quando a gente conquista alguma coisa. Acho que é até uma questão de superação do bem material para o moral, para o amor, para o intelectual, não é? Cada um no seu estado aí, vocês já estão entendendo de onde eu quero chegar. Mas quando você conquista uma graça, uma cura, quando você supera um sofrimento, quando você consegue ligar, conversar com aquele que não queria mais estar na sua presença. É aquela pecinha do quebra-cabeça que põe de um lado, põe do outro, vira de um lado, vira do outro.
Às vezes é aquela conversa com aquela pessoa que a gente gostaria de se desculpar, ou pedir perdão, ou perdoar. Perdoar, pedir perdão, se desculpar. Sair do estado do egoísmo, do orgulho, e ver que é ilusório. São estados que vamos criando na nossa vida que são ilusórias, porque quando a gente supera, quando a gente passa à frente, a gente tem um estado de compreensão. E a gente passa a olhar de uma forma diferente, a ótica diferente. Sair de si é difícil. Tanto que, quando a gente vai estudar a doutrina, fala que do orgulho e do egoísmo decorrem todas as outras vicissitudes da vida. Declina tudo que é de ruim que a gente sente. E a gente está num estado de consciência global e coletiva que está sempre está aqui nos chamando. Vamos sair desse invólucro que se cria? Vamos pegar uma pecinha aqui agora e tentar encaixar todo mundo junto nesse grande quebra-cabeça que é a humanidade? Eu estava lendo um livro uma vez, que até é o livro do Divaldo, que é o Jesus à Luz do Evangelho, que ele fala, né, que a lei, nós, dentro da doutrina, temos a lei do amor, a lei da justiça, amor e caridade, que está junta. Nós temos a lei de conservação, nós temos a lei de igualdade, a lei de sociedade, são várias leis. Quando a gente fala lei, é que a gente tem que seguir, né? E ele fala de uma lei da humanidade, chegar ao ponto, chegar um momento, e agora eu faço uma reflexão junto com o quebra-cabeça, da gente chegar ao ponto da lei da humanidade, para que a gente não precise mais separar, que seja única, que seja aquela lei que a gente possa ser fraterno, que a gente possa estar junto, que a gente possa contribuir, que a gente possa trabalhar, para que a gente possa ser caridoso, sedes pacientes, porque a paciência também é uma caridade. Que a gente supere a violência. E quanta violência a gente tem visto aí, e às vezes a gente se violenta também com os nossos pensamentos, né? Muitas vezes. Quanta violência aí fora nós temos visto, não é? Consumido até, porque às vezes a gente liga lá o jornal, a gente fica vendo a tragédia, parece que aquilo nos consome, e a gente consome aquele tipo de informação também, e traz isso para o nosso estado consciencial, nosso estado de consciência. Se a gente não tem filtro, isso dói na gente. Eu vou compartilhar com vocês aqui um momento da minha vida, durante a pandemia, que eu recorri a essa casa pelo fato da gente estar vivendo uma situação coletiva e num estado de consciência de que parecia que eu sentia a dor do mundo. Não sei se vocês sentiram isso. Parecia que a dor do mundo estava na gente. Que o sofrimento do mundo estava na gente. Isso é um estado de consciência que nos permite refletir de que também estamos caminhando, pessoal, porque estamos mais sensíveis. Quando a gente vê a história e vê lá atrás a animosidade em que aquelas determinadas civilizações viviam, era como se fosse imperativo. Era daquela forma. Hoje, quando a gente vê esse tipo de situação, quando entra no nosso coração, a gente passa pelo crivo do julgamento, pelos nossos valores, dizendo, nossa, isso está errado, não está certo. Olha só quanto a gente já caminhou, já está tão mais sensível para a gente, né, avaliar e mensurar tudo isso. Aí, quando a gente pensa, né, nessa questão da relação da violência, não é? Quando será que isso passa? Passa a partir do momento em que a gente disser não. Aquele que é violento disser não. Aquele que age com violência disser não. Mas o não requer ensino, requer aprendizagem,
requer paciência. Pensa na vida de vocês até hoje. Vamos pensar. Eu falo, olho lá atrás, né? Gente, eu era uma agitação, vocês não têm noção. Coitada da minha mãe. Minha mãe foi paciente. Eu falo que vai assim, ela cai, vai direto pro céu. Igual um foguete, assim, ó. Assim, chegar lá, você foi mãe da Lívia? Fui. Então tá bom, pode entrar aqui que tá aí escrito. Já tá aqui desde quando o mundo é mundo. Mas o seguinte, a gente aí, né, eu falo que essas questões, né, de relação, né, imagina se eles não fossem pacientes comigo. E eu fico pensando em mim. Imagina se não fosse trabalhado isso lá na minha infância. E hoje eu trago isso, quem é pai sabe do que eu estou falando. Que nem sempre o filho nem sempre não, o filho não é do jeito que a gente gostaria que ele fosse. Ele é diferente da gente. E a gente testa, e eles testam a nossa paciência. A gente nem encara dessa forma, não, né? Não é nem um teste. É sim, porque ele está ali, porque ele deveria estar ali. Não é? Mas o filho vem. E quantas pessoas eu já falei, meu filho não vai fazer. Quando eu tiver um filho, não vai fazer isso. Ele vai lá e faz o dobro. Aí é para testar a nossa paciência. Mas a paciência não é passividade. Porque se acontecesse de lá atrás, fosse uma passividade dos meus pais, talvez hoje eu não estaria aqui falando com vocês da forma como estou falando com vocês e da compreensão que eu tive da forma como eles lidaram comigo. E hoje, como mãe de 2 meninos, eu fico aqui refletindo, né? Se eu estou acertando ou não. Se eu estou acertando ou não. Porque por mais que eu fale que eu não quero que meu filho faça, ele vai lá e faz. Por mais que eu fale que eu não quero que ele vá por esse caminho, ele vai lá e faz. Mas é a escolha dele. Não estou sendo passiva ou permissiva. Eu estou sendo paciente de uma forma educativa. Ensinando, não é assim. Não fale isso para o seu irmão, porque isso dói nele. Não briga, é coisa de criança, né, gente? Brigando por causa de videogame, né? Mas aí começa, né? Brigando por causa de jogo. Agora é minha vez, acabou meu tempo, olha o tempo do videogame. Tudo isso, né? Coisas rotineiras numa casa. Mas ali, se você não trabalha já ali, o que vai ser lá na frente? Não é? Porque as percepções, as vivências e as experiências estão fervilhando constantemente. Está bombando. Agora, o nosso estado de compreensão já difere. Então, ser pais, aí eu venho para o âmbito da família, é um grande exercício à paciência. Muito. E às vezes eu me pergunto, não é? Por que age dessa forma? Agiu dessa forma comigo e com meu irmão não? Ou com a minha irmã é diferente? Ou é de uma forma distinta? Porque cada um de nós é diferente. E quando a gente tem essa relação, né, familiar, a gente percebe que, se a gente tem essa compreensão, né, enquanto pais, que tendo o amor, tendo a paciência e a perseverança, né, nós temos aí uma possibilidade de amparar, de auxiliar, de contribuir para a evolução daquele que está a 1 passo, daquele que está a 2 e daquele que está a 3. Vocês perceberam o que eu quis dizer? Que sempre tem alguém nos amparando? Por mais que seja, eu não tenho família, mas aí eu entro na outra família, que é a espiritual. Que é aquela que está nos amparando o tempo todo. Estou falando de Jesus, sempre nos trazendo à tona o amor, com paciência,
Sedes pacientes, porque paciência também é uma caridade. Se caridade é amor, a paciência está imbuída de amor. Sem passividade, sem ser permissivo. Tá? Essa família espiritual que nos une nos laços de fraternidade, de amor, de carinho. Às vezes, eu sempre falo às vezes, porque nunca se sabe, né? A gente, com as nossas ações, tenta dar uma cortadinha nesse laço aí, né? Mas eu me recordo sempre de André Luiz, no Nosso Lar, quando ele desencarna e ele vai para o nosso lar, não vai para o nosso lar, desculpa, ele passa por um momento transitório, né, de cura do seu perispírito ali, de um estado necessário de compreensão de ser transitório, né, que nós chamamos de zonas umbralinas, outras religiões chamam de outras com outros nomes, mas é uma dimensão importante, né, para o perispírito que está mais ligado à matéria. E ele passa por aquele momento, ele é resgatado, né, de tanto sofrimento, ele encontra ali dentro o amor, alguém, né, já puxando ele, né, para zonas mais harmoniosas, e ele adentra o nosso lar. E depois que ele se recupera, né, a Lísias ajuda na sua recuperação, ele se recupera, ele vai conhecer o nosso lar. E ele conhece um espaço que ele consegue ter acesso ao seu desencarne. Não sei se vocês já leram o livro Nosso Lar. E lá naquele espaço, ele pega lá, fala, gente, isso lá atrás, né? Ele dá uma rebobinada, lá na época do videocassete, né? Rebobina, né? Ou coloca em 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 60 vezes para trás, aí, e ele vai ver quem orou por ele. Lá, imagina se fosse hoje, né? Você fala assim, Alexa, quem orou por mim? Já viram Alexa, gente? Já, né? Quem orou por mim no meu desencarne? Aí, ele vai lá, acho que são 2, né? 2 pessoas oraram por você. Uma era aquela pessoa que ele falava, meu Deus, essa pessoa aqui no meu consultório de novo, eu não aguento mais essa pessoa aqui, manda entrar que eu ajudo. Aí aquela pessoa, acho que é a Dona Amélia, não me lembro, faz tempo que eu li o livro. E a outra era sua mãe, no momento do seu desencarne. Numa oração linda. Então, por mais que a gente esteja perdido, foquemos a nossa energia na oração, na fé. Essa palavrinha tão pequena, que é tão difícil a gente ter o grão de mostarda, né? Acho que não é nem eu não consigo falar na matemática, gente, que é tão pequeno que a gente não tem ainda, não é? Que se o grão de mostarda move uma coisa da outra, imagina o que menos que um grão faz. Que a gente tenha fé, que a gente se conecte, que não corte esse laço com as nossas ações, atitudes, falas, e a gente cospe fogo mesmo, tem hora, né? Mas que a gente tenha consciência de voltar para aquele estado de que eu possa olhar, refletir, me conectar com Deus. E já voltando e finalizando com a minha fala, lá do início, que Deus é todo bondade, todo amor, todo perseverança, todo afeto, todo carinho, todo paciente. Porque na hora que a gente volta e conecta com Ele, Ele vai dizer assim, eu estive aqui. Olha, eu estou até arrepiada, gente. Eu estive aqui, paciente, esperando para você voltar. E a gente volta. Aí, desculpa, tá bom? E a gente volta. A gente aprende. A gente cai, rala o joelho, levanta.
E Deus, na sua infinita paciência, está lá. Jesus está lá. Abrindo os nossos olhos, tirando um pouquinho do torpor, tirando um pouquinho da escuridão, que às vezes a gente se coloca. Ele está lá. Mas isso basta querer, olhar, ver com os olhos de ver mesmo, enxergar. Ver que quando você deu já 4 passos, o novo horizonte está lá aberto. Mas você olhou para trás, você não vai esquecer de quem está lá. E aquele que pediu sua ajuda, que essa espiritualidade que está aqui nos amparando nesse momento, ela está olhando por nós, que já está 20 passos na nossa frente, está aqui ligando a nossa conexão. Está aqui ligando o nosso espaço, porque estar aqui é um momento necessário. Então, eu termino a minha fala com vocês, eu ia falar 40 minutos. Eu confesso para vocês que tudo que eu falei não foi nada que eu preparei. Tá tudo aqui, de repente eu falo que a espiritualidade toca o nosso coração para a gente conduzir de uma forma. Então eu peço para vocês nesse momento, né, terminando com esse amor paciente de Deus para com nós, que a gente possa refletir, não é? Na oração final, no nosso passe coletivo, né, com os nossos trabalhadores da casa nos amparando, para que a gente possa, nesse querer estar aqui, uma conexão com o divino, conexão com o Altíssimo, conexão com as energias positivas. Que as energias deletérias, aquelas que o dia a dia, né, que lá fora às vezes a gente dá um tropeção, a gente xinga e aparece uma energiazinha assim que a gente sente uma dorzinha na cabeça, né? Ou, sem querer, você dá um topão com o dedinho na quina da porta. Que a gente possa, nesse momento, nos conectar. Então, termino com vocês dizendo que, se você tentou cortar, sem querer, tá? Que a gente possa, com o poder da oração, né? A doutrina nos diz assim que a gente ainda precisa daquele momento falar, né? Vou orar, vou me conectar com Deus. Mas obrigada, Rogério. Que o nosso estado, dependendo do nosso estado evolutivo, a nossa vida é uma oração, né? Dependendo do nosso estado evolutivo. Eu não preciso só do momento para orar, mas eu sou a oração. E é isso que Deus quer da gente, que a gente seja a oração, que a gente seja a prece, que a gente seja essa obra tão paciente e pecinhas desse quebra-cabeça. Tá certo? Obrigada. Queria convidar a todos, né, a refletir nesse momento de prece coletiva, em conjunto, em união, onde tiver sempre o pensamento em Jesus, Ele estará conosco. Ele está com a gente. Então, os nossos trabalhadores da casa estão a postos para trabalhar o magnetismo dessa energia divina, que cai hoje, que está presente nesse ambiente. Que a luz da cura, que a luz da clareza caia sobre o nosso campo de força que nos une ao universo, que nos une a Deus, que a nossa mente possa filtrar essa energia de uma forma positiva, trazendo toda essa energia para cada célula do nosso corpo, eliminando as impurezas, eliminando aquela sujeira,
aquele pensamento negativo, limpando centímetro a centímetro, milímetro a milímetro do nosso corpo. Que essa energia passe pela nossa face, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pela nossa respiração, pelo nosso corpo, braços, coração. Coração pulsando essa energia para as pernas, para os meus pés. Que essa energia retorne para as nossas mãos. Para que essa energia, pelas nossas mãos, chegue ao nosso próximo, aquele que está ao seu lado. Que quem está ao seu lado receba essa energia e faça todo o caminho no seu corpo de recebimento, de revigoração, de amor, de caridade, de doação dessa energia recebida. Que possamos sair daqui e levar essa energia para quem eu encontrar na rua, no caminho, no trânsito, para aqueles que estão na minha casa, que ainda estão sem a vontade do passo além, mas que a minha fé me ligue a Ele, que a minha fé seja aquele laço do auxílio, do amor, do carinho, da paciência. Jesus é a luz no mundo. Que sejamos a extensão dessa luz, caminhando, andando, nas conversas, na prática, nas nossas ações. Que a gente possa, com todo carinho, amor, fraternidade, ser essa luz no mundo. Que à medida que a cura venha para nós, também se amplie para o próximo. Isso é amar ao próximo, como a ti mesmo. É querer o que tem de bom em mim esteja no outro. Por mais que seja difícil, mas a gente consegue. Jesus está sempre conosco. E que a gente possa nesse domingo, durante a semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, também no domingo e daqui para frente manter acesa essa luz. Não é escondê-la, queremos ampliá-la. Que a luz de Deus, que a luz de Jesus esteja presente e todos em uníssono possamos, no Pai Nosso, nos unir nessa energia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois só teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Nós teremos agora, os trabalhadores da casa farão o passe individual. Então, quem se sentir ainda necessitado, aguarde ser chamado.
para o passe individual. E quem já se sentiu fortalecido, revigorado pelo passe coletivo, um ótimo domingo, uma ótima semana para vocês. Obrigada.